Esse é o primeiro vídeo da série sobre livros e minhas impressões. Eu vou começar falando sobre esse livro aqui, ó. O Ciclo da Autossabotagem. Minhas impressões sobre esse livro. Eu considero um livro fantástico, mas para quem está afim de se reconfigurar como pessoa. Quem olha para os seus próprios resultados dos seus relacionamentos, resultados da sua vida, e considera que pode melhorar e deve investir aí em cursos de cura interior, mexer na sua alma, melhorar como pessoa, investir em si mesmo, né? Se a pessoa vai fazer um curso como do EIFOL, de cura interior, o curso do Márcio Micheli, de imersão emocional, outros aí de neurolinguística para poder reprogramar experiências que estão sendo prejudiciais. Quando você quer mexer na sua história porque você não está satisfeito com o que você se tornou, com os resultados que você conquistou, aí vale a pena ler. Aí você vai aproveitar bem, porque ele vai mexer na sua história, ele vai trazer à tona a sua história. Ele vai mexer com feridas, ele vai fazer aparecer. Esse livro fala do quê? É de um psiquiatra com algumas décadas aí de experiência. Esse psiquiatra, ele coloca como foco da sua observação porque as pessoas repetem comportamentos que são prejudiciais para si mesmos, mas eles não conseguem se livrar desses comportamentos. E mesmo sendo comportamentos que fazem mal, eles estão presos a esse comportamento e continuam se ferindo, se fazendo mal, se destruindo com esses comportamentos. E outra coisa que ele observa é por que algumas pessoas não apenas praticam o que faz mal para si mesmo sem conseguir se libertar disso, como eles se colocam quase que misticamente, misteriosamente, em situações que vão repetir as dores que já aconteceram. E ele esclarece, ele coloca várias experiências dentro dessas várias décadas aí de experiência do psiquiatra. Ele coloca várias experiências para explicar que o cérebro, ele registra todas as coisas. As químicas disparadas pelo cérebro são registradas como num disco rígido. E ele conta exemplos, por exemplo, como o cérebro, uma vez que ativa a memória, as mesmas químicas que foram gravadas naquela memória são disparadas hoje. Por mais que você tenha uma consciência que não está acontecendo agora, o seu cérebro revive como se fosse no próprio momento. Exemplo, um veterano de guerra que, depois de muito tempo, quando decide falar do que viveu, dos traumas que viveu, quando ele começar a ativar as memórias, a mão dele vai começar a suar. Ele vai começar ter o pavor que ele teve no mesmo, toda a química disparada no cérebro que ele teve naquele momento vai ser disparada, ele vai reviver o momento com o mesmo impacto emocional que teve no próprio momento. O cérebro não vai distinguir entre aquele momento e agora, ele vai trazer a memória e ao trazer a memória, ele vai disparar as mesmas químicas que estão gravadas. Ele vai bombardear ali e a pessoa revive aquilo com muita intensidade. E ele cita exemplos de como esses registros químicos acabam afetando diretamente nossa vida hoje. Por exemplo, um senhor que já estava no terceiro casamento, e o terceiro casamento prestes a ser destruído. E ele gostava da esposa. E aí, depois de um tempo de terapia, o psiquiatra conseguiu levar ele a reconhecer que tinha a ver com a mãe dele. Ele não queria admitir porque ele admirava demais a mãe dele. Mas algo aconteceu. Por mais que ele não tivesse mágoa, traumas, a mãe dele ficava com muita frequência nua na frente dele. E ele foi crescendo, virando adolescente. Ele tinha o despertar hormonal natural do crescimento. Mas ele sabia que não podia sentir isso pela própria mãe. Então, ao ver a mãe nua, ele precisava criar um sistema automático de bloqueio daquele desejo que surgia. A mãe era uma mãe bonita, sensual, e quando ele começou a despertar e crescer, ele criou sistemas de bloqueio para não sentir isso. Aí o que aconteceu? Ele casou. E aí quando a esposa ficou grávida, ele amava a esposa, se dava bem, tinha um casamento normal, abençoado, normal, bom. Aí a esposa engravidou, virou mãe. Quando ela assumiu o papel de mãe, os registros químicos que estavam lá, programados sobre o que sentir
por mães. Estava lá, é proibido sentir desejos. Desejos eróticos, essas coisas é proibido. E ele já tinha gravado e criado sistemas de bloqueio para isso. Então, quando a esposa assumiu o papel de mãe, mesmo que não fosse mãe dele, quando ela deixou de ser uma esposa sem filhos e se tornou uma esposa com filho, em que ela virou mãe, o cérebro dele bloqueou a libido por ela. E ele não conseguia mais se relacionar sexualmente com a esposa. Ele criou a justificativa. A justificativa que ele criou envolvia afirmar que talvez assim, só acabou o amor, né? E separou. E a mesma coisa aconteceu no segundo casamento. Em determinado momento, ele não conseguia mais se relacionar com a segunda mulher e que acabou o relacionamento. Ele estava já no terceiro casamento e ele foi buscar ajuda do psiquiatra quando viu que o terceiro casamento ia acabar. Mas ele chegou no consultório do psiquiatra com uma consciência plena de que ele amava a esposa. Amava a esposa. Então ele não entendia por que daquilo. Como que eu posso amar, mas agora eu não consigo me relacionar. Não existia. Era libido zero, realmente a total incapacidade de se relacionar com a mulher. E então, chegando nesse ponto, ele conseguiu, junto com o psiquiatra, perceber essa química gravada aí no cérebro, interrompendo, afetando diretamente o seu casamento. Ou seja, quando a terceira esposa engravidou, ele criou o mesmo bloqueio, que é um bloqueio que estava lá, programado, né? Por mães, tem que bloquear, você não pode sentir isso. Então, essa falta de percepção, de sabedoria da mãe, de se ficar nua na frente do filho, essa falta de percepção gerou nele sistemas de proteção para bloquear sentimentos, e esses bloqueios apareceram no casamento. Então, claro, ele foi bem sucedido no tratamento, conseguiu reescrever as programações neurais, essas químicas, esses conceitos ele descobriu, concordou que era isso, ele relutou porque ele gostava muito da mãe, ele não queria atribuir a ela a culpa, mas enfim, conseguiu vencer. E esses são alguns exemplos que ele dá. Ele dá exemplos também de pessoas que revivem a dor, por exemplo, de um abuso sexual. Foi abusada pelo pai e quando vai casar, se casa justamente com um abusador. Então não apenas as químicas gravadas, elas vão levar você a fazer escolhas hoje e a reagir de forma automática, porque já está gravado aquele disparo químico, aqueles sentimentos, aquelas rejeições, aquela estrutura gravada já está lá, fazendo você rejeitar ou não alguma coisa hoje, influenciando sua decisão. 80% do que você decide é totalmente inconsciente, porque já está gravado. Disparos inconscientes que levam você a não gostar de algo, ou até uma aversão, alguma coisa, não sabe nem porquê. E a sua vida você acha que está escolhendo a própria vida e nem percebe que suas escolhas são inconscientes, baseado por disparos de químicas que você não controla. Então ele cita, por exemplo, um outro lado, não apenas pessoas que são levadas a escolher coisas porque estão programadas, mas como pessoas que são levadas a reviver o que aconteceu. Por que reviver? Como um abuso, a pessoa abusada que casa com o abusador, de repente se separa do abusador, vai para a faculdade para ser mais independente, e lá na faculdade vai estar com as pessoas erradas e acaba sendo abusada. No retorno para casa, escolhe a rua perigosa na hora errada e acaba sendo abusada. Porque que algumas dores repetem. E então ele afirma que o cérebro ele não suporta o caos. Ele precisa colocar algum tipo de ordem para o caos. Só que uma área como essa, muito ferida, é um caos na mente que não está resolvido, só foi esquecido. E o cérebro começa a gritar. Ele começa a enviar recados, ele começa a dizer para você que você precisa resolver aquilo. E então, o seu cérebro, na ânsia por colocar controle no caos, ele começa a ter pequenas percepções do que pode fazer você reviver aquele caos. E o cérebro, ele quer reviver com a intenção de dominar. Mas é óbvio que não vai dominar. É óbvio que quando reviver só vai machucar de novo e outra vez. Mas o cérebro tem essa necessidade, ele não consegue conviver com o caos. Então ele tem que criar alguma explicação para o negativo. Ou você justifica coisas negativas na sua vida, fica se convencendo que está tudo bem, ou você simplesmente começa a reviver
né, experiências de dor, como um abuso, casa com um abusador, começa a reviver a dor. E por que isso acontece? Por que a pessoa fica revivendo? Porque ela precisa ter controle do caos, é uma necessidade inconsciente que o próprio cérebro tem, ele não suporta o caos, ele não suporta a dor, e justamente a área de dor é a área que revive. E o próprio cérebro busca reviver, porque ele quer ver se a próxima vez que ele revive, ele sai vencedor daquilo. E é óbvio, precisa adquirir consciência desse processo, precisa reescrever, reprogramar esses disparos químicos gravados. E é possível, mas enfim, esse livro vai falar dessas coisas. E se você não está interessado em mexer em si mesmo, nem leia esse livro. Mas se você sente que é hora de reconstruir sua vida, reconstruir quem você é, de uma vez por todas romper em coisas que são travadas e você nem sabe por quê, vale a pena ler esse livro, hein? Porque você vai, em algum dos relatos, e são muitos os relatos, em algum dos relatos você vai encontrar a sua história. E então você vai poder seguir adiante buscando uma ajuda. Tem muitos cursos hoje, volta e meia eu falo do EIFOL, volta e meia eu falo do Cote, né, Pastor Cote, do Márcio Michele, que foi uma ferramenta fantástica na minha vida, foi muito funcional para mim. Então, essa é a minha impressão do livro do ciclo da autossabotagem. Ele conta também, por exemplo, algo que eu acho interessante mencionar, de um pai que tinha uma família nos Estados Unidos com alguns valores morais e pessoas que queriam deixar uma marca. E esse rapaz, ele tinha um sonho da música e foi obrigado, por causa dessa cultura familiar, a abandonar a música e virar médico. Se tornou bem sucedido como médico. Mas quando ele menos percebeu, ele começou a massacrar a vida do filho. E ele começou a criar e repetir toda a história que ele viveu no filho. E aí, claro, a história é muito interessante de como isso foi tratado em terapia, da resposta do filho, a cura que teve, né? A maneira como eles superaram. O filho já estava rompendo o relacionamento com ele na adolescência, a maneira como isso reverteu. Enfim, as histórias são lindas, são verdadeiras, são fortes. E essa é a minha impressão sobre o livro. Queria deixar essa minha impressão para você. Esse livro aqui, ó, Ciclo da Autossabotagem. Se você quer analisar a própria vida, por que tem algumas áreas que não fluem? Por que é difícil algumas áreas? Lê esse livro. Ele vai mexer, e depois que mexer, aí busque ajuda. É top. Tá aí o primeiro livro da série Livros e Minhas Impressões.